Lembre-se do que Jesus disse. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos observar na palavra de Deus que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Hoje é domingo e neste dia nós sabemos que uma boa parte da humanidade estão lembrando de um fato muito importante para a minha vida e para a sua vida, para a vida de toda a humanidade, que é a respeito da ressurreição de Jesus. Aconteceu há um pouco mais de 2000 anos atrás e por meio da fé nós acreditamos que foi algo real. E o bom de saber é que por meio desta ressurreição, nós também temos a oportunidade de um dia ressurgirmos dos mortos. A palavra de Deus nos assegura isso. Jesus, no decorrer do seu ministério, ele disse as seguintes palavras, abre aspas, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Fecha aspas, está lá no Evangelho de João. Depois você observe o que nos diz a palavra de Deus a respeito da vida de Jesus. É importante conhecermos este fato, conhecermos a história de Cristo, conhecermos de fato a Cristo por meio da fé, termos uma experiência com Ele, uma experiência que vai implicar em mudança de atitude na minha vida e na sua vida. E Jesus, como eu já disse e repito, através da sua ressurreição, nós temos a oportunidade também de ressurgirmos. O que eu quero dizer? Que a partir do momento que você morrer, se você ter a sua fé depositada em Cristo Jesus, você também terá a oportunidade de ter vida. E ele disse, João 10:10, que é vida em abundância. Irmãos, amigo, ainda que você venha a morrer pelo coronavírus, ainda que você venha a morrer por um acidente, um câncer, uma morte natural, não importa quando encerrar o seu prazo de validade aqui nesta terra, mas lembre-se disso. Se você tiver uma experiência com Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele, você terá a oportunidade de um dia, ao terminar, ao seu prazo de validade aqui nesta terra encerrar, você terá a certeza de que você encontrará com Ele para morar e passar toda uma eternidade no céu. Olha só, o texto diz aqui que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, as duas Marias foram ver o sepulcro. Segundo estudiosos, pessoas, doutores da lei, teólogos, afirmam que o que levou essas mulheres a buscar, a ir ao sepulcro, talvez para ver o corpo de Cristo, porque elas já haviam esquecido naquilo que Jesus disse para elas poucos dias antes, é que Ele ressuscitaria. É comum na vida da humanidade, na minha, na sua, esquecermos de fatos próximos. Quer um exemplo? Talvez se eu perguntar para você qual que foi o seu cardápio ontem, acredito que você vai parar para pensar o que foi. Ou talvez se eu perguntar para você em detalhes aquilo que você fez no decorrer deste dia. Acredito que mesmo você lembrando, vai requerer de você um certo esforço mental para que você assim consiga lembrar. É comum, é natural na vida da humanidade esquecer com facilidade dos fatos. E aqui nós observamos que as duas mulheres esqueceram que de fato Jesus disse que iria ressuscitar. Irmãos e amigos, é comum nós esquecermos. Lamentamos porque nós esquecemos daquilo que Jesus disse para as nossas vidas. Lembre-se do que Jesus disse. E Jesus aqui, ele disse para essas mulheres, no momento em que ele teve o encontro com elas, olha só o que está escrito, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, o texto que nós lemos, capítulo 28, no versículo 10, diz o texto que quando Jesus encontrou com elas, ele disse o seguinte, não temais. Não temais, olha só que palavra que muitas das vezes, tanto eu como você esquecemos. Nós entramos em desespero, temos medo com facilidade de inúmeras coisas que às vezes é até irrelevante, não tem como, não precisávamos ter aquele pânico,
Mas nós esquecemos do que Jesus disse: não temais. A palavra do Senhor, ela nos diz 366 vezes a respeito desta palavra que nós não precisamos ter medo. Leia Isaías capítulo 41, versículo 10, está escrito lá, olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso é o Senhor que diz para mim e para você que nós não precisamos de ter medo de seja lá o que for, independente das circunstâncias, situação que acontecer comigo ou com você, nós não precisamos de ter medo, precisamos de ter Deus e fé na palavra, acreditar na palavra que Deus sempre está dizendo conosco, que nós não precisamos de ter medo. Lembre-se do que Jesus disse. Jesus disse isso para aquelas duas mulheres. No momento, logo quando ele apareceu para aquelas mulheres, ele dirigiu estas palavras para elas. E a mesma palavra que ele dirige a cada um de nós, para mim e para você: não tem mais, não tenha medo, não precisa entrar em desespero com facilidade diante de coisas tão pequenas. Lembre-se do que Jesus disse. E Jesus também, no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, ele vai falar também outras palavras que às vezes nós esquecemos com muita facilidade. O Evangelho lá está escrito, olha, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições. Olha só, talvez você está sentindo aflição na pele. Talvez você está vivendo um momento conturbado. Talvez você está entrando em pane, em desespero por coisas tão pequenas, coisas que não vai exigir com que você tenha este tipo de atitude. Mas Jesus, ele disse, eu já comecei a falar do versículo, ele fala, olha, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus, ele disse, nós precisamos de estar sempre lembrando, ele falou, olha, tende bom ânimo, porque eu venci. E ele também nos dá a capacidade de vencermos diante de todas as adversidades, de todas as dificuldades, mas para que nós tenhamos condição de vencer, nós precisamos de voltar no primeiro ponto e não ter medo, mas ter Deus em nossas vidas. Ter Ele como guia, como cabeça, como orientador, como nosso Salvador, como aquele que tem condição de nos mostrar, por meio da sua palavra, a forma como que nós devemos proceder, nos comportar diante das diversas situações que acontecer conosco. Mas Ele disse, lembre-se do que Jesus disse, tende bom ânimo, anime-se, tenha perspectiva de coisas boas na sua vida. Não estou aqui com o Evangelho, com a palavra, com esse Evangelho barato que está sendo pregado. Não, mas eu estou falando que Jesus disse na sua palavra que nós precisamos de ter bom ânimo. O ânimo faz parte, deve fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos de ter ânimo para fazer as coisas, coragem, determinação. Mas lembre-se, além de ter bom ânimo, nós precisamos de ter Cristo, ter Deus, porque com Cristo, com Deus, nós temos tudo, temos suporte, capacidade física e emocional para lidarmos com as situações diversas da vida. Lembre-se do que Jesus disse. Lembre-se também do que Jesus nos disse no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Paz seja convosco. Olha só o que nos diz o texto. Diz o texto que os discípulos, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Olha só, os discípulos estavam trancados, talvez muito parecido com a situação de muitas pessoas, trancados nas suas casas com medo da morte. Mas Jesus, ele entrou, ele veio aqui, diz o texto, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco.
Jesus também está dizendo para você: paz seja convosco. Não precisa ter medo da morte se você tem Jesus na sua vida. Mas se você não tem Jesus na sua vida, você precisa de ter Ele em sua vida por meio da fé, para que você também não precisa ter medo da morte. Como eu já disse, nos diz a palavra, Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A partir do momento em que você ter esta convicção de crer em Jesus, de saber que de fato Ele ressuscitou e Ele tem condição de te ressuscitar, te dar vida e vida em abundância, você também não precisa ter medo da morte. Mas aqui nós precisamos de lembrar do que Jesus disse. Ele disse: olha, paz seja convosco. Talvez você possa estar aí pensando como ter paz diante de tantas mortes, diante de tantas pessoas infectadas, prontas a talvez até mesmo já à beira da morte. Mas Jesus disse: paz seja convosco. Se você quiser tomar esta palavra para você, fique em paz. Jesus mesmo disse, e outra vez ele falou: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dar, porque a paz que o mundo tem a te oferecer, a nos oferecer, é uma paz passageira, é uma paz que depende de circunstâncias, que talvez depende até mesmo de dinheiro, mas a paz que Cristo deixou para nós, ela é uma paz que vai refletir nos momentos difíceis, no momento em que as coisas estiver tudo dando errado, exteriormente falando, ao nosso redor, mas nós continuaremos em paz, porque a paz ela não depende do que está por fora, ao nosso redor, ela vai depender daquilo que está no nosso íntimo. E aquilo que deve estar no nosso íntimo e na sua vida é o Espírito Santo de Deus, aquele que veio de fato para te selar, para te confortar. Ele é o Consolador e você precisa de entender a necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Consolador. E outra palavra que nós precisamos sempre de lembrar, que Jesus nos disse, Mateus capítulo 28, no versículo 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não apenas um dia, mas todos os dias. Jesus está contigo aí neste momento. Jesus está com você, esteve com você durante todos esses dias quando você pensou que estava só. Jesus ele vai estar contigo amanhã, caso as misericórdias do Senhor se renovem mais uma vez sobre você. Jesus vai estar contigo todos os dias, caso você já tenha uma experiência de salvação com Ele. Mas para que Ele esteja com você todos os dias, talvez você ainda não teve essa experiência com Ele. Jesus ele quer andar contigo, mas você precisa de também querer andar com Ele. E andar com Jesus é seguir os passos dele. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria em seu lugar? O que Jesus pensaria? Qual que é a sua mente, os seus pensamentos? Eu quero te dizer que a sua vida, ela precisa ser parecida com a vida de Cristo. A sua vida precisa ser transformada pelo próprio Cristo, para que você tenha comportamento de cristão, para que você tenha a sua vida moldada por Deus, para que a sua mente, nos diz a palavra que nós precisamos de ter a mente de Cristo, e essa deve ser a nossa atitude, para que nós possamos de fato estar sempre lembrando do que Jesus disse. E ele disse que nós não precisamos de ter medo, que nós devemos ter bom ânimo, de acreditar que as coisas, que a fase ruim ela vai passar. Não sabemos quando, se é este ano ou ano que vem, ou seja lá um pouco mais demorado. Talvez seja 7 anos de grande seca, como foi lá nos dias de José, da nação de Israel, ali passando por grandes dificuldades. Mas os 7 anos de bonança ele virá.
7 anos de fartura, de riqueza, de glória, ela virá. Nós cremos que Deus é o Deus de poder e graça, Deus é o Deus que sempre nos dá novidade de vida, que sempre vai nos dar aquilo que é melhor para nós. Se o melhor para nós for as dificuldades, que seja, mas Deus é Deus, Ele é melhor do que qualquer coisa, melhor do que a bonança ou a pobreza, a riqueza, ou saúde, ou qualquer, seja lá o que for. Deus é Deus, Ele deve ser prioridade em nossas vidas, para que nós tenhamos condição de lembrar daquilo que Jesus disse: não temais, tende bom ânimo, paz seja convosco. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus vos dê uma noite de descanso, uma noite de esperança, que você tenha esperança sempre em Cristo Jesus, e que a sua atitude seja sempre uma atitude que não venha lembrar apenas das más notícias, de coisas ruins, mas lembre-se do que Jesus disse. Lembre-se sempre do que Jesus disse, porque as suas palavras são palavras de vida eterna, palavras que nos traz conforto, que nos traz paz, que nos traz perspectiva de mudanças, de coisas boas em nossas vidas. E que Deus vos abençoe. Shalom.